Pergunta 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem do corpos primitivos mediante a reprodução? Será que Deus foi lá, né, no mundo espiritual? Esses pseudo-sábios adoram isso, né? E aí Jesus, os espíritos superiores foram no mundo espiritual superior fabricar uma roupa para Jesus, né? Que ginástica, que ginástica. É a ultra necessidade do maravilhoso e do sobrenatural. Não, né? A resposta também é óbvia. É óbvia hoje. No século XIX havia controvérsias. Então, estamos aqui hoje, fruto de mais de 200 anos de pesquisa. 300 anos de pesquisa. Então, hoje nós temos mais, vamos dizer assim, conhecimento do que tinha na época de Kardec. Então, para muitos, essas respostas causavam problemas. Por causa do racismo, por causa de um racialismo degenerado, por causa de crenças do ponto de vista religioso, porque dependendo do lugar, certas raças, certas etnias, certas castas tinham mais poder do que outras. Então isso era naquela época um problema responder isso. Hoje não, hoje é muito claro. Então vamos lá. A origem das raças se perdem na noite dos tempos, né? Podemos fazer ali uma datação para aproximar, e sabemos que isso vai há milhões de anos. Então, se perde na noite dos tempos. Mas, como pertencem todos à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Olha que resposta, estamos aqui em 1857. Olha que resposta interessante, né? Hoje nós sabemos que nós humanos temos DNA de Neandertal, temos DNA de outras séries Homo. Então, isso também aconteceu, né? A grande família humana, né, que a gente chama todos esses Homo aí, né? E todos eles, de uma certa forma, contribuiu ali, com seu gênio, com suas características, para chegar onde nós estamos. Então, descendemos também desses. Qual é a parcela de cada um? Isso não importa, né? Mas se a gente observar, pelo menos os que estão mais próximos, o Homo, o Neandertal, do Homo sapiens sapiens, a gente vai ver, né, que o Homo sapiens sapiens tem uma tendência a ser mais longilíneo, tem mais resistência para correr, etc., né, estilo etíope, né? E o Neandertal mais forte, muito mais forte que o Homo sapiens sapiens, mais troncudo, mais peludo, uma capacidade craniana maior. Isso demanda 20% mais de energia que o Neandertal necessitava só por causa da sua capacidade craniana, etc. Então, tudo isso nós hoje temos também traços, características do Neandertal, assim como de outros homos. Então, o que a ciência comprova hoje, o espiritismo estava falando ali, né? Então, a grande questão, né, até meio superficial, né? Precisamos achar o elo perdido. O elo perdido é o chakra, lembra do chakra? O elo perdido, né? Será que chegaremos a achar o elo perdido, né? A origem das raças se perde na noite dos tempos. De onde veio exatamente, não sei se chegaremos. Por quê? Porque as entranhas da Terra podem ter consumido esses traços.
Porque nós temos os traços dos traços dos traços. Até poder juntar esse quebra-cabeça, precisaríamos de mais elementos. Será que a Terra já não desintegrou todos esses elementos? Então ela se perde na noite dos tempos. E se alguém descobrir? Se alguém descobrir, que ótimo. Não sabemos. Comentando os comentários dos comentadores do além. E aí vem um comentador aqui, né? A esse dá-se a classificação de tronco de raças, como por exemplo, mencionar Adão, que embora tenha se tornado lenda para os sofistas, surgiu no mundo há mais de 6.000 anos. Ele surgiu e dele surgiu uma raça renovada. Então, essa ideia que se situam onde poderia ter vivido esse Adão, né? Teve várias interpretações interessantes sobre Adão, os Bene Adam, os filhos, né, de Adão. Poderia ser uma etnia de um tronco que veio uma tradição. Essa etnia não era nem mais nem menos aperfeiçoada que as outras. Ah, essa ideia de que não, uma raça superior, isso aí, esses livros aí meio, né, esses livros aí cannabis, né, os exilados de Capela, as pessoas adoram a fofoquinha do além. De onde vieram? Vieram daquele planetinha XYZ, é de lá, agora eu sei de onde eles vieram. O que se interessa? Nada, só curiosidade. E os pseudo-sábios amam propagar curiosidades. Por quê? Porque eles sabem que é isso que alimenta o povão. Então, surgiu uma raça renovada. Não, a renovação da espécie humana ocorre o tempo todo. O tempo todo. Para receber espíritos renovados no bem. O que os espíritos falaram para nós? O que os espíritos falaram para nós? Vou colocar aqui. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos. Os mesmos espíritos. Não, somos uma raça renovada, de espíritos renovados no bem. Essa necessidade de... O pseudo-sábio gosta de pagar de revelador, né? Não, são os mesmos espíritos, os mesmos, que vieram progredindo. E os corpos evoluindo e os espíritos progredindo. Os corpos evoluindo e os espíritos progredindo. Cada vez um pouquinho mais. Aí continua aqui o espírito. Nessa linha de pensamento, podemos dizer que Jesus é um tronco de raça moral. Eita ferro! Um tronco de raça moral. Existe descendência moral? Existe descendência moral? Pode ter afinidade espiritual, é uma coisa. Mas a afinidade espiritual é fruto do progresso individual de cada um, das suas escolhas, da lei de liberdade. Então, não existe o descendente moral de Jesus. Só se alguém decidir se tornar um espírito bom. Aí ele pode entrar. Descendente moral. Isto é afinidade. Claro que espírito simpático a Jesus na Terra é impossível. Simpático no sentido espírita. Simpático no sentido espírita. Não há. Agora, com o espírito afim pode ter, né? Mas essa ideia aí de... essa ideia de tronco de raça moral, não, aquela raça é mais moralizada. Pega a história da humanidade, todas as sociedades cometiam todo tipo de atrocidade. Todas as sociedades tiveram grandes sábios, porque Deus é infinitamente justo e bom. Todas as raças, as sociedades tiveram seus filósofos, seus pensadores, seus cientistas. Então, uma raça de moral, isso aí é lorota, enganação, tá? Aí começa com
aquela tirada piedosa para acalmar, né? Porque sempre que tem uma revelação estrúxula, estranha, o espírito começa com a tirada piedosa, né? Vide Livro dos Médiuns, bota lá na Kardecpedia, escreve tirada piedosa, aí você vai entender, né? Ou então vai lá no meu estudo, Emanuelismo e Espiritismo, e você vai entender a regra do sanduíche. Que é a regra do sanduíche? Quando o espírito quer trazer um negócio muito esdrúxulo, a primeira coisa que ele faz, tirada piedosa, mete a revelação esdrúxula e termina com outra tirada piedosa. Porque ensanduícha. E aí a pessoa, não, ele falou de Jesus, porque com Jesus, não sei o que, uma raça moral, porque só com não sei o que, ele é o reformador cósmico. A pessoa, nossa, ele está falando de coisas boas, ele está falando do amor, ele falou de Jesus, Maria, José, mas meteu, né, uma coisa esdrúxula ali, ensanduichou com 2 tiradas piedosas. Isso é uma técnica.